Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma atividade do nosso evento. Eu sou a professora Gislene Câmara, da PUC Minas, e com muito orgulho e prazer, né, que a gente está inaugurando agora, nessa nova edição, né, no Encontro Mineiro, uma nova modalidade de registro das informações, que é a entrevista filmada, que posteriormente vai ser, então, disponibilizada no site para todos vocês. E para esse primeiro momento, né, foram escolhidos três convidados que a gente considerou pessoas muito especiais, por diferentes motivos. Então, inicialmente, a professora Ana Maria Sarmento Seiler Puma, que construiu uma sólida e brilhante carreira junto à PUC Minas, e foi quem idealizou e coordenou o primeiro EMAP. Além das relevantes contribuições dadas à área de avaliação psicológica, destaca-se também pela dedicação à psicologia humanista. Ao longo do evento, então, teremos também entrevista com a professora Iraí Cristina Bocato Alves, da USP, especialista em mensuração objetiva e quem, reconhecidamente, sempre contribuiu para o avanço da área da avaliação psicológica no Brasil. E vem acompanhando o EMAP desde a primeira edição, tornando-se nossa parceira. O professor Cícero Emílio Vaz, o nosso terceiro convidado, infelizmente, hoje de manhã, nos comunicou que não vai poder estar presente em função de um problema de saúde na família. Mas nós vamos, então, tê-lo como em videoconferência. As entrevistas ao longo, então, do evento, elas terão em torno de 20 minutos e, depois disso, terá um espaço para as perguntas. Tá? Então, agora eu gostaria de convidar a nossa primeira, né, a primeira pessoa, a professora Ana Maria Sarmento Seiler Puma. A professora Ana Maria é graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Minas Gerais. Foi aluna das primeiras turmas, tendo ingressado no curso um ano antes dele ser reconhecido como profissão, né? A psicologia ter sido reconhecida como profissão. Especialista em psicologia clínica e psicologia organizacional, atuou como professora do Departamento de Psicologia da PUC, onde lecionou diversas disciplinas na área de avaliação psicológica, na área clínica, além de ter supervisionado estágios nessas áreas. Trabalhou como psicóloga por muitos anos no Serviço de Orientação e Seleção Profissional do Instituto de Educação de Minas Gerais, onde adquiriu vasta experiência na área de avaliação psicológica. Atualmente atua como psicoterapeuta no Instituto Humanista de Psicoterapia, da qual é diretora e ministra curso de especialização em psicoterapia humanista. Professora, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde para todos. Eu primeiro quero agradecer o convite, falar da minha emoção de estar aqui. Não estou falando só por palavras, não, vocês devem estar percebendo na minha voz que eu estou emocionada de reencontrar tantos ex-alunos que agora são professores, doutores na área de avaliação psicológica. É muito prazeroso, dá uma satisfação muito grande para quem é professor perceber esse desdobramento de um trabalho que começou pequeno e que tem agora uma dimensão já praticamente internacional. E, por isso tudo, eu me sinto muito honrada e agradeço o convite para estar aqui com vocês. Professora, gostaria de que você fizesse um panorama da sua trajetória na área de avaliação psicológica, elucidando como surgiu o seu interesse pela área.
Como a professora Gislene lembrou, eu comecei no curso de psicologia quando a profissão de psicólogo ainda não era regulamentada no Brasil. E antes de formar, eu comecei a trabalhar nesse Serviço de Orientação e Seleção Profissional, o SOSP, do Instituto Educação, e que hoje faz parte da Universidade do Estado de Minas. O nome já está dizendo, Orientação e Seleção Profissional. Lá no SOSP se fazia avaliação psicológica. E se fazia de uma maneira muito séria e muito competente. Porque os psicólogos do SOSP eram também professores, mestres da Universidade Federal de Minas Gerais e que exerciam também atividade profissional lá. Foi até por essa experiência que eu tive que o próprio Conselho Federal de Educação reconheceu e referendou meu nome no processo de reconhecimento do curso de psicologia da PUC, que eu fui incluída como um dos professores. Eu aprendi avaliação psicológica no SOSP. E aprendi em 2 aspectos, né, fazendo essa retrospectiva da minha história. Primeiro, na dimensão do fazer, né, da prática. Então, eu aprendi a aplicar, avaliar, redigir síntese, fazer interpretação, elaborar laudos, emitir pareceres, fazer tratamento estatístico dos dados, porque o SOSP atendia em seleção vários setores do Estado de Minas e também empresas particulares que demandavam o serviço. Na época, a seleção ela tinha um peso muito grande no trabalho do psicólogo, então havia uma demanda o ano inteiro de processo de seleção para diversas finalidades. Aprendi a ouvir os demandantes, aprendi a fazer o perfil da profissão, a montar uma bateria adequada para cada finalidade. Isso tudo na dimensão do fazer. Mas aprendi também num outro aspecto, que é um aspecto que não aparece muito para quem faz orientação e seleção profissional, que eu chamo do aspecto dos bastidores. Porque, para se fazer esse trabalho, uma preparação muito grande tinha que acontecer. Vocês imaginem, naquela época, que época é essa, né? É final da década de 60, 70, principalmente, ainda nos anos 80 um pouco. Os recursos da avaliação psicológica no Brasil eram muito limitados. Os testes eram importados. Às vezes a gente tinha que fazer traduções e adaptações. Não havia uma validação para amostras brasileiras, não havia normas brasileiras. Isso tudo dificultava muito o trabalho e exigia, então, da equipe um trabalho de preparação muito maior. E eram professores da Faculdade de Filosofia, daqui da UFMG, de metodologia científica, de psicometria, de estatística, que tinham uma capacidade grande de trabalhar no processo de, digamos, de testar os testes, de elaborar instrumentos em que a gente pudesse realmente confiar. Eu aprendi isso com eles. Aprendi a ética também no trato com as pessoas, no trato com o material, no trato com os dados sigilosos que o trabalho envolvia. Alguns anos depois, eu passei a dar aula também na Universidade Católica e me encaminhei para a área de avaliação psicológica. Então, a experiência prática se aliou agora, né, então, à experiência docente. Isso exigia também uma permanente atualização e estudos, de modo que eu fui complementando a minha formação com essas
nesses dois pilares aí, né? A prática profissional e a docência. Resumidamente, acho que é isso, Gislene. Professora, conte-nos como começou o EMAP, o que a levou a ter essa iniciativa, qual era o cenário mineiro e brasileiro da avaliação psicológica na época. O cenário da avaliação psicológica, eu diria que era um pouco contraditório, porque, de um lado, havia uma prática muito frequente de avaliação psicológica, mas havia uma prática calcada, no que eu já mencionei, em instrumentos cuja validade não era muito assegurada para as finalidades diversas em que a avaliação psicológica acontece. Alguns alunos faziam estágios na área de seleção, outras áreas que empregavam testes. E esses estágios eram, às vezes, realizados um pouco precocemente, de modo que o aluno entrava em contato com a prática, mas ele não tinha ainda no curso recebido a fundamentação metodológica, teórica, necessária para o uso desse instrumento. Então, isso criava um certo descrédito da parte dos alunos em relação aos testes e avaliação psicológica em geral. E esse descrédito era trazido para a sala de aula. Junte-se a isto, a esse panorama que eu já mencionei, né, de testes importados. Então, se questionava muito, como é que você pode aplicar um teste e avaliar o resultado de uma criança comparado com crianças americanas ou com crianças francesas, né, com amostras que não representavam a população brasileira. Então, o primeiro encontro de avaliação psicológica, até o nome expressa muito, o tema foi o uso dos testes psicológicos. Ele teve uma motivação quase que didática, muito mais do que científica, de divulgação, de atualização, como está sendo agora esse evento, por exemplo. Foi preparado artesanalmente para tentar chamar a atenção dos alunos para a importância dessa área e mostrar a fundamentação dos testes. Então, foram convidados pessoas, professores, que representavam bem o bom uso dos testes psicológicos. A professora Odete Lourenço Van Kolk, a professora Suzana Ezequiel da Cunha, que era professora de psicometria, estatística, a professora Alzira Schüller, que era professora aqui da UFMG, o professor Pasquale, de Brasília, né, que era, nós descobrimos como o papa da medida psicológica, tudo isso para mostrar para os alunos, dizer, olha, isso que nós estamos fazendo aqui é uma coisa séria, tem uma fundamentação científica que vocês precisam conhecer e não se tornar apenas aplicadores de teste de uma maneira automática, quase mecânica, como era feita nesses estágios que eles buscavam precocemente. E esse fato, eu acho que contribuía muito para o descrédito. Então, foi uma tentativa de mostrar o lado científico da avaliação psicológica. Professora Ana, levando-se em conta a sua larga experiência, tanto na academia quanto na atuação profissional, qual que é o seu posicionamento sobre a possibilidade de reconhecimento da avaliação psicológica como área de especialização junto ao Conselho Federal de Psicologia? Você está perguntando qual que é meu posicionamento a respeito dessa questão, né? Vamos pensar um pouco aqui. A avaliação psicológica é uma atividade que está presente em várias áreas de atuação do psicólogo.
nesse sentido, a gente poderia dizer que ela até é uma espécie de supra-especialidade, porque ela está presente nessas áreas todas que são reconhecidas como especializações, né? Esse é um aspecto que eu acho que já aponta uma direção. É uma atividade que exige uma competência do profissional, uma competência teórica, metodológica e de vivência, de prática. Se nós examinamos os currículos dos cursos de psicologia, o que a gente encontra? Formação generalista, né? E cada curso pode oferecer alguma ênfase, né, que varia de instituição para instituição. O aluno sai, então, legalmente habilitado, credenciado para a prática da avaliação psicológica. Um psicólogo recém-graduado pode fazer. Mas eu acredito que ele não tenha, de fato, a competência necessária para fazer a avaliação psicológica bem feita. E não estou falando isso só por uma opinião, não. O que eu observo é que os recém-formados vão procurar uma complementação dessa formação em cursos fora da universidade. O próprio exercício da atividade motiva o psicólogo recém-formado a complementar a sua formação em cursos de pós-graduação, eu estou falando pós-graduação no sentido de temporal, né, depois da graduação. Por esse motivo, eu penso que caberia à universidade levar em conta esse dado de realidade e ao Conselho Federal de Psicologia também. Então, as universidades deveriam oferecer cursos de pós-graduação, no nível de especialização, mestrado, doutorado, em avaliação psicológica. Essa oferta ainda é pequena. E o Conselho deveria reconhecer a avaliação psicológica como uma especialização. De outro modo, eu penso que ele estaria até referendando uma prática que ficaria muito aquém do que deve ser a avaliação psicológica. Então, o meu posicionamento é a favor de um reconhecimento. É mesmo, né, professora? Embora a gente tenha avançado bastante em vários aspectos na pesquisa, validação, normatização, mas ainda temos poucas pós, né, pelo país inteiro, não é mesmo? Na prática acadêmica, professora, nós percebemos muitas vezes que os alunos têm muita dificuldade em discernir entre uma fundamentação teórica que embasa um instrumento de avaliação psicológica com abordagem na qual o profissional vai integrar esses dados. Então, diante disso, você considera que é viável que um profissional utilize um instrumento de avaliação psicológica construído a partir de uma abordagem teórica diferente da que utiliza na sua prática profissional? Pergunta complicada, né, Gisele? Você está dizendo, então, um psicólogo trabalha numa determinada abordagem, e ele utilizaria um instrumento que foi construído a partir de um outro referencial teórico. Isso, de uma abordagem diferente da qual ele trabalha. Olha, eu acho que, inicialmente, eu acho que seria quase que uma temeridade. Porque eu preciso analisar o teste a partir da fundamentação teórica que serviu de base para a sua construção. Então, se eu tenho um teste psicométrico baseado numa teoria X, o teste tem que ser analisado a partir desse referencial teórico. Estou pensando aqui, por exemplo, o resultado do teste de Raven e o resultado do VISC, né? Aparentemente, são até 2 testes de inteligência.
mas o conceito de inteligência que preside um teste e o outro é diferente. Então, eu tenho que atender, avaliar, analisar, interpretar o resultado do teste a partir da teoria que ele representa e que fundamentou sua construção. Como é que um psicólogo, então, que tem uma abordagem diferente, poderia trabalhar com o teste? Na prática, isso acontece. Para isso, eu penso que o psicólogo tem que ter uma visão muito relativizada da sua posição. Ele tem que ser aberto para entender que cada teoria estuda o psiquismo humano a partir de um ponto de vista. E que aquela teoria que ele escolheu como a sua referência profissional é também uma visão parcial e a partir de um ponto de vista. Se ele tiver essa abertura, eu acho que é possível, né, se ele fizer esse discernimento, para usar a palavra que você usou, é possível usar um instrumento desde que ele conheça bem o fundamento do teste. Aí eu acho que seria possível, né? Mas é preciso que ele tenha essa abertura para incorporar também contribuição de outras abordagens. E aí até eu vou falar da minha experiência, porque eu acho que eu sou um pouco um exemplo, uma ilustração disso. Né? A última coisa que a Gislene falou aí, falando do meu currículo, foi que eu sou membro do Instituto Humanista de Psicoterapia. Vocês devem estar até perguntando se não é meio contraditório eu estar aqui falando de avaliação psicológica, quando a minha prática atual é em psicoterapia humanista, abordagem centrada na pessoa. Pois é, eu não me sinto contraditório, não. Eu tenho uma história, né, que eu já comecei a contar para vocês, que começou pela avaliação psicológica. Na Católica, no curso de Psicologia da PUC, eu lecionei técnicas de exame e aconselhamento, técnicas de exame da personalidade, depois teorias e técnicas psicoterápicas. E toda essa experiência, ela não é descartável, não, e nem foi descartada. É uma experiência que nos enriquece, a mim me enriquece, e que me dá uma visão mais ampla também. Então, como psicólogo humanista, eu não sinto nenhum pudor em dizer que eu, às vezes, recorro a testes, e não me sinto também como se estivesse fazendo alguma coisa contraditória com a minha posição de psicologia, psicólogo humanista. Aí eu lembro um pouco do Rogers, né, porque existe uma fala corrente de que o Rogers seria contra o diagnóstico, aí a avaliação psicológica aplicada no diagnóstico psicológico. E algumas pessoas até se fecham realmente para a avaliação psicológica por causa dessa afirmação do Rogers. De fato, o Rogers fala isso. Ele diz que a avaliação psicológica é desnecessária e até prejudicial ao processo de psicoterapia. Ele fala isso. E diz assim mais, tem um acréscimo aí. A avaliação psicológica, nos moldes em que é feita atualmente, ela é desnecessária, até prejudicial. E a gente tem que entender, então, esse contexto do atualmente, porque ele falou isso em 1951. A avaliação psicológica e o psicodiagnóstico que se fazia na época não é esse que nós temos condição de fazer hoje. Na época, e nos Estados Unidos, o que predominava era um modelo psicométrico de psicodiagnóstico, um modelo atomista, fragmentado, que realmente deixava de lado, ou podia deixar de lado, exatamente aquilo que é essencial da experiência humana, se o psicólogo se ativesse exclusivamente aos resultados dos testes, né?
Então, o primeiro ressalva que eu faço é a gente entender que ele falou isso em 1951, dizendo nos moldes em que o diagnóstico é feito atualmente. Segunda observação é que ele falou isto em resposta à seguinte pergunta: deve a psicoterapia ser precedida de um psicodiagnóstico? Aí a resposta tem que ser entendida em função da pergunta, né? Então, ele está dizendo, olha, para fazer psicoterapia, eu considero que é desnecessário e pode até ser prejudicial. E pode mesmo, né? Porque se eu, na minha relação com o meu cliente, eu estiver mais preocupada com o diagnóstico do que com a pessoa que está aqui na minha frente, esse diagnóstico vai prejudicar a minha relação com o cliente, né? Então, a frase do Rogers, nesse contexto, eu considero que procede ainda hoje, mas feitas essas ressalvas. Então, com essas ressalvas, eu me sinto à vontade para fazer um psicodiagnóstico e usar a avaliação psicológica, né? Desde que eu tenha aquelas atitudes que o Rogers preconiza e que eu acho que são atitudes que todo psicólogo deve ter. Para ele ser bem-sucedido no seu trabalho, ele tem que ter respeito pelo cliente, tem que ter consideração pelo cliente, né? Tem que procurar compreender o cliente do ponto de vista dele e não do ponto de vista teórico. Isso quer dizer, eu tenho que adaptar o meu olhar para compreender o cliente, não tentar adaptar a experiência do cliente à minha teoria. Com essas observações, e eu tenho que ser autêntico, né? Eu tenho que ser verdadeiro. Se eu tiver essas atitudes, né, eu acho que eu tenho, eu me sinto à vontade para fazer avaliação psicológica quando é necessário, né? Tem casos de orientação profissional que o jovem pede, eu quero saber, né, quais são as minhas aptidões, então eu faço, né? E eu não faço avaliação psicológica só com teste, eu faço com entrevista, então a entrevista é um outro elemento de peso em qualquer processo que implique avaliação psicológica, né? Então, respondi, Gislene? Respondeu. Então, a gente entende, né, que nesse sentido a avaliação ela é realmente um processo, né? Que ela inclui toda uma compreensão, uma contextualização e que os testes podem fazer parte, né? Ou e outras técnicas. Justamente. Como você está falando aí, as técnicas, elas são ferramenta, elas são um instrumento. A competência é do psicólogo. Eu, às vezes, faço uma comparação com o termômetro. O termômetro só me fala qual que é a temperatura do corpo da pessoa, né? Cabe ao psicólogo, cabe ao profissional, analisar esse resultado, né? É a expressão numérica de uma observação, né, que é feita ali através do resultado do teste, e que o psicólogo tem que ter competência para compreender, interpretar. Professora, antes da gente abrir o espaço para as perguntas, gostaria que você nos dissesse umas palavras, né? Tanto para os alunos principiantes no estudo da avaliação psicológica, quanto para os profissionais que estão aqui conosco hoje. Os velhos ficam nesse papel de ficar dando palavras, né, gente? O que eu posso falar, né? Primeira coisa, quem for fazer avaliação psicológica, quem for usar técnicas de avaliação, tem que estar convicto, isso tem que fazer parte da sua convicção. Não pode ser algo que você faz automaticamente, mecanicamente. Você tem que acreditar naquilo que você faz. E quando eu falo convicção, não é só estar informado, não. Eu acho que a convicção inclui cognição, mas inclui alguma coisa de valor, de sentimento também, né? Segundo, acho que você tem que ser competente. Use as técnicas que você conhece. E conheça bem as técnicas antes de utilizá-las.
terceiro, uma observação que eu às vezes faço, né? O principiante costuma usar uma batelada de técnicas. Uma sugestão: sejam parcimoniosos no uso das técnicas. Escolha a técnica certa, e para isso você tem que conhecer bem, inclusive, as limitações da técnica, para que grupo aquela técnica foi validada, para que grupo ela foi padronizada, você dispõe de normas. Porque aí você pode tirar da técnica tudo que ela pode te dar. É não matar mosquito com um tiro de canhão. Né? Então, ter essa parcimônia. Uma outra, isso eu aprendi muito no SOSP, é não ser um mero repetidor de técnicas, mas ser criativo. Criativo não é no sentido de improvisar, não é no sentido de pesquisar, de buscar novas técnicas, ou de fazer novas pesquisas de validação, de padronização. Isso é possível, não é algo assim, só para o santo que está lá no altar, lá no laboratório da faculdade, não. É possível. Lá no SOSP a gente fazia isso. Me ocorre aqui um exemplo. Tem tempo, Gislaine, para falar? Nós atendíamos muito, por exemplo, seleção de engenheiro da Petrobras. E fazíamos avaliação psicológica em maquinistas da Estrada de Ferro Central do Brasil, que tinham que passar por uma avaliação psicológica periodicamente, porque era um trabalho de risco, então eles tinham que ser avaliados. Não tem cabimento você usar a mesma norma para avaliar um engenheiro e um maquinista da Central do Brasil. E não tinha normas disponíveis para isso, não. Então, nós fazíamos isso. Tratamento estatístico dos dados e elaboração de normas e tabelas de percentil ou outra forma de expressar resultado para avaliar grupos específicos. Eu também participei, muito modestamente, mas participei de processo de criação de alguns testes. O teste de catálogo de livros, do professor Pedro Parafito de Bessa, foi validado e padronizado lá no SOSP, com os orientandos que eram atendidos no SOSP. Dali surgiu uma tese de livro-docência dele, e surgiu o teste. Então, sejam ativos e não só repetitivos. E tenham ética no uso dos testes. Também eu acho que é um último recado. Bacana, professora. Então, 2 pontos importantes, né? O bom senso não pode faltar, né? E a questão ética tem que estar, né, em primeiro lugar. Bom, então, gente, agora eu vou abrir espaço para que vocês tenham possibilidade de fazer perguntas para a professora Ana. E aí eu vou pedir que cada pessoa se limite a fazer apenas uma pergunta para que dê oportunidade para outras pessoas. Eu tenho uma pergunta para a senhora. Na realidade, teria várias, mas prefiro me concentrar nessa. Considerando o cenário da sociedade do século XXI, quais são as habilidades que a senhora entende que nós devemos capturar hoje através das nossas avaliações psicológicas? Eu te respondo primeiro com uma pergunta. Com que finalidade? Porque eu acho que essas habilidades variariam um pouco, dependendo da finalidade. Ok, com o advento das mais variadas tecnologias, eu acho, pelo menos assim, especulo, que várias delas serão substituídas, eu acho que a senhora também entende nessa direção, serão substituídas por máquinas, em especial aquelas habilidades cujos componentes podem ser fracionados.
Mas algumas habilidades são muito difíceis de serem fracionadas. Ao longo da história dos testes, ou mesmo no período que a senhora e eu vivenciamos e estamos vivenciando, num dado momento se achava que estado aos traços de personalidade, ou característica de personalidade, seriam os fatores ou as variáveis mais importantes no desempenho de uma tarefa ou ocupação qualquer. Num dado ou outro momento, as competências ou habilidades diferenciadas. Agora se fala muito, não é? Eu até advogo essa ideia ainda, né, de inteligência geral. Não é? Mas nos últimos tempos, eu acho que duas habilidades são fundamentais e que não podem ou não poderão ser fracionadas. Uma delas é comunicar-se bem, é falar bem, articular bem. A outra é pensar de forma abstrata. E é o que eu tenho observado. Eu observo aqui atrás de mim a meninada vasculhando, né, os jovens. Não significa que eu e a senhora somos velhos, somos jovens há mais tempo, né? Então, nós estamos observando essas mudanças substanciais. Inclusive, o Gardner disse, talvez tenha uma inteligência digital. Não é muito interessante, porque fruto de uma época, nós estamos cobrando habilidade. Então, a pergunta, quando eu fiz, fruto da sua magnífica experiência ao longo de todos esses anos, não é? Que tipo de teste nós vamos usar para capturar essas habilidades? Não é? Nós temos que construir um instrumento que seja hábil, ou que, na linguagem nossa técnica, seja válido, né, para capturar essas habilidades fantásticas. Mesmo dirigir, né? Nós vemos hoje os carros, não é? Que antigamente a senhora dava ré olhando para trás, não era? Era assim. Agora a gente não precisa olhar, dar ré olhando para trás, a gente olha para frente, né, e vê lá atrás. Não é verdade? Estou dando um exemplo corriqueiro, mas que é verdadeiro do nosso dia a dia. O carro dirige sozinho, o carro pilota sozinho, o carro transformou muito a nossa vida. Então, e nós usamos ainda os testes de seleção, não quero minimizar o papel dos psicólogos ainda no processo, não é, para os exames velhos, antigos, exames psicométricos, mas técnicas do século, ainda do século passado, que não está muito longe. Mas mudou, né? O dirigir hoje mudou muito, né? É nessa direção. Eu penso que eu compreendi a sua colocação, né? O que a gente pode pensar no sentido mais geral? Eu estou pensando aqui em projeto de vida e em valores. Eu não pensaria em aptidões, não. Porque eu acho que existe algo que é acima disso, que é o que dá um sentido para o nosso comportamento. Então, e nesse ponto, eu até faço alguma restrição a esse tipo de prática que se baseia exclusivamente em resultado psicométrico. E, muitas vezes, os concursos hoje, por exemplo, nos obrigam a trabalhar com uma objetividade que é contrária à natureza do fenômeno que nós estamos estudando, que é um fenômeno subjetivo, fenômeno psíquico. Eu acho que isso é um problema. Mas, sonhando, né, pensando, eu acho que seria assim, projeto de vida. Qual que é seu projeto de vida? E que valores você tem? Então, eu contemplaria essas duas dimensões. Boa tarde, professora. Aqui. Do lado de cá. Foi um prazer te rever. Já até mandei pelo Face aqui para a nossa turma, que faz 30 anos de formada ano que vem. Fui sua aluna na PUC, fiz estágio lá no SOSP, na educação, no Instituto de Educação, e é realmente um prazer revê-la. Hoje eu sou especialista em psicologia do esporte, e estou lutando aí para avaliação de esportista de alto rendimento. Você tem uma noção, já avaliou, sabe de alguma coisa a respeito? Não sei te responder, não conheço. Lamento, mas não tenho conhecimento.
Gente, nós vamos fazer essa última pergunta e nós temos que encerrar, porque o nosso tempo já se esgotou. Na verdade, Gislene, eu não tenho uma pergunta para a professora Ana, mas um agradecimento, porque se estamos hoje aqui, em 2014, fazendo o 11º EMAP, é fruto do trabalho da professora Ana. Acho que todos nós, psicólogos de Minas Gerais e do resto do país, devemos muito a ela em todo o processo de nossa formação e formação dos nossos alunos. Obrigada, senhora. Bom, agradeço também a Mariludes por já fazer o encerramento para mim. Professora, então, assim, muito me honrou estar aqui nesse momento, né? E muito me honra estar fazendo parte dessa história que você iniciou, né? E que a gente continua com o mesmo propósito de buscar cada vez mais que a área da avaliação seja reconhecida, seja cada vez mais ocupando, né, que ela esteja cada vez mais ocupando o lugar que a gente acredita que ela deve ocupar, né? Então, agradeço imensamente a sua presença aqui e e fazer desse momento um momento que a gente pudesse compartilhar com outras pessoas. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. A professora Vilma fará uma homenagem para a nossa querida professora Blanca. Boa tarde a todos. Nesta 11ª edição comemorativa dos 20 anos do EMAP, uma ausência será muito sentida por todos nós. A da professora doutora Blanca Susana Guevara Verlang. Desde nossa 2ª edição, em 1994, ela sempre aceitava carinhosamente os nossos convites, participando de mesas redondas, proferindo conferências e ministrando minicursos. Nessa ocasião, nos presenteou com o minicurso do teste das fábulas de Dus, do qual participei e desde então nos tornamos amigas. Eu tive a felicidade e a oportunidade de conhecê-la um pouco mais de perto. Conhecer um pouco mais da profissional competente, zelosa, dedicada em tudo que se propunha a fazer. E da pessoa extraordinariamente simples que era. Professora Blanca era uma daquelas raridades que, apesar de todo o notório reconhecimento do seu valor e importância no meio acadêmico, da sua valiosa contribuição para a área da avaliação psicológica, especialmente com os instrumentos projetivos e da autópsia psicológica, não alimentava nenhum sentimento de vaidade ou superioridade. Era evidente o prazer que ela sentia em poder compartilhar o conhecimento. Tal gesto fazia seus olhos brilharem e, com certeza, foi esse prazer em ensinar o seu grande aliado na luta que travou corajosamente pela vida. E mesmo nos momentos mais difíceis, ela não deixou de produzir e colaborar sempre que era solicitada. Uma experiência que vivi com ela em particular pode dar a todos uma ideia do ser humano especial que era. Lembro-me, por ocasião da sua primeira vinda a Minas, que ela manifestou um desejo de conhecer um pouquinho do nosso barroco. Como ir até Ouro Preto ficaria difícil pela distância e tempo, sugeri que fôssemos a Sabará. Só que eu não tinha carro e nem dirigia. Perguntei então se ela não se importaria de ir de ônibus. De forma alguma, disse ela. E assim fizemos. Rumo à rodoviária, nós pegamos o ônibus intermunicipal para Sabará. Foi uma tarde muito agradável. Visitamos as igrejas, o teatrinho, saboreamos pedacinhos da nossa história
adoçados com uma deliciosa geleia de jabuticabas, típica da região. E assim, depois que ela provou da nossa hospitalidade e carinho, voltava a cada convite nosso, e por isso seremos eternamente gratos. A última vez que nos encontramos foi em Maceió, no congresso do IBAP, 4 meses antes do seu falecimento. Almoçamos juntas, matamos saudades, conversamos sobre seus recentes projetos. Sem dúvida, a professora Blanca deixou um importante legado para a psicologia do nosso país. Era professora titular dos cursos de graduação e pós-graduação em psicologia da Faculdade de Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul. Coordenava o grupo de pesquisa em avaliação e intervenção do funcionamento psicológico adaptado e não adaptado da Faculdade de Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul. Cabe aqui lembrar também que durante os 6 últimos anos, ela foi membro da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica do CFP, deixando importantes contribuições, e trabalhou também na Comissão Consultiva para o Desenvolvimento das Diretrizes Nacionais para a Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde. Era membro da Associação Brasileira de Rochá e Métodos Projetivos, ASBRO, e do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, IBAP, e coordenava o GT de Métodos Projetivos da ANPEP. Perdemos, portanto, não só uma excelente pessoa, mas também uma excelente profissional. Dia 15 deste mês, faz 1 ano do seu falecimento, mas ela estará eternamente em nossos corações. E para finalizar, eu tomo de empréstimo uma canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, que ajudou a traduzir toda a nossa saudade. Debaixo de 7 chaves, dentro